Bem, então, agora vamos ver uma aplicação aqui do teorema do limite central, né? Quando o objetivo aí é analisar somas de variáveis aleatórias. Então, uma das aplicações bastante interessantes aí para o contexto atuarial é estudar e analisar, né, a perda agregada, né? Somente em modelos de perda, o estudo de perda agregada, né? Ou seja, a soma dos sinistros, tá bom? É o que se chama de perda agregada. E aí tem outros nomes aí associados, por exemplo, modelo de risco coletivo, né? E aí tem algumas suposições assim mais comuns, né, nesse tipo de modelagem, e está muito associada com a teoria de ruína, que embora não seja o nosso foco aqui nesse curso, mas é um dos pontos que nós abordamos também, tá certo? Então, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho desse tipo de abordagem na aplicação a seguros, tá certo? Que foi o que eu já tinha começado a falar no final da aula passada. Então, olha, modelo de perda agregada. Então, quando a gente tem uma soma de variáveis aleatórias, e aí não necessariamente esses xizinhos aqui, eles devem ser idênticos, né? No sentido de ter a mesma distribuição, né? E além disso serem independentes, né? Mas o caso mais comum é considerar eles I e D, né? Que é o caso quando se tem uma amostra independente e identicamente distribuída, né? Deixa eu voltar isso aqui, tá bom? Então, olha só, a nossa soma é a minha perda agregada. O que é que eu vou assumir aqui? Eu vou assumir que, né, eu tenho N sinistros. E esse N é uma variável aleatória, que é o importante aqui, o interessante. Deixa eu abrir um outro arquivo, vou mostrar aqui a vocês daqui a pouco. Então, olha só. Aqui eu tenho a soma, que é a minha perda agregada, certo? Vou marcar isso aqui. Então, essa é a perda agregada. E essa perda agregada, ela está associada ali a uma quantidade aleatória, né? Obviamente que essa soma também se estende para para a quantidade de clientes em carteira, né? Por exemplo, se eu considerar que eu tenho Nzinho, né, clientes na carteira, Nzinho segurados, né? Esse Nzão aqui, esse N aleatório, ele vai ser uma quantidade menor ou igual que esse N, né? Porque, enfim, se você colocar o Nzinho aqui, os clientes que não derem sinistro, a parcela vai ser zero. Mas aí tudo se resume, né, a você pegar aí a soma, né? A soma vai ser basicamente o número de sinistros, ou seja, que vai estar associado à soma só de dos valores que são diferentes de zero. Os que deram zero não vão afetar essa soma, né? Embora a quantidade de clientes da carteira interfira, né, na taxa de sinistro, porque na hora que a gente vai calcular a taxa de sinistro, a gente precisa considerar, né, esses clientes todos, e não só os que deram sinistro, tá certo? Então, tem algumas simplificações desse modelo, né, que... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui nessas observações. Algumas simplificações desse modelo que eu estou colocando aqui nesses comentários. Então, primeiro, né, vale notar nessa abordagem, cada indivíduo
possui duas possibilidades e uma janela de 1 ano, né? Sinistro ou não sinistro, tá bom? Então, os indivíduos em si, eles ou sinistram ou não sinistram na janela de 1 ano. Esse modelo, ele é um modelo que ele é reavaliado anualmente, tal como os modelos de seguro aí que a gente vê na prática, né? Todo ano você tem uma precificação diferente, né? Enfim, então o que vai acontecer aqui? Esse N é uma variável aleatória, tá? Esse N é uma variável aleatória, é uma quantidade aleatória que, em geral, pode-se assumir que tem uma distribuição Poisson, né? Uma vez que é uma variável que tem essa característica, né, de taxa média, né? Ou seja, você pode pegar aí uma estimativa, né, para a esperança desse N, né, como sendo o número de sinistros, né, o valor, o número de sinistros no período de 1 ano, né? Então, por exemplo, vamos chamar esse número de sinistros, né, de N, né? Esse N é uma quantidade aleatória. Aí, suponha que a gente consegue estimar esse N com base em uma amostra anual, uma média anual, né? E aí eu chamo essa médiazinha, essa média anual de N', tá certo? Tá bom? Mas, assumindo aí que existe um lambda associado a uma distribuição Poisson que envolve aqui o contexto dessa variável aleatória de quantidade de sinistros, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Quem estima o número de sinistros, né, é essa média, né, essa taxa de sinistro, né? Essa taxa de sinistro, que seria a média, né? A Poisson, a média é o lambda, né? Então, você estima o N pela média. E você pode também construir um intervalo para esse N, considerando uma margem de confiança. E aí aqui é que é importante que se considere aí as aproximações à normal, né? Então, nesse caso, você pode construir essa equação aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Então, suponha que N seja um número de sinistros, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o número de sinistros observado, essa média, né, e vou dividir essa média, né, pelo total de clientes, né, da carteira, que é o N aqui. Com isso, eu vou ter uma proporção, né, uma proporção de sinistros na minha carteira, percentualmente falando, né, quantos por cento desses clientes gerariam sinistro, tá bom? E aí, usando aí as aproximações, construindo um intervalo de confiança para essa proporção, né, como é que a gente faz? Pega a estimativa, que na verdade isso aqui o que tem é a estimativa, né? Então, a proporção, ela existe, né? É um parâmetro, né? E aqui a gente tem uma estimativa para esse parâmetro, que é esse N' sobre esse N. E aí, quando eu somo e subtraio aqui esse quantio da normal, né? A normal aí está sendo utilizada aí por aproximação, né? Então, usa a aproximação normal, até porque a proporção é uma média. E quando a amostra ela é grande, em grandes amostras, né? A média, né, passa a ter aí distribuição normal, né? Então, a proporção aí também vai seguir essa linha de raciocínio. Então, a gente usa a estimativa, né, dessa proporção, o quantio da normal, mais ou menos o quantio da normal, vezes o quê? O desvio padrão dessa estimativa aqui, tá bom? E esse desvio padrão, ele vai ser dado o quê? A gente pega
nós pegamos aqui a proporção, né, que é o N' sobre o N, tá certo? Vezes 1 menos essa proporção, que é o complemento, e divide toda essa quantidade, tá? Toda essa quantidade, nós dividimos por N, tá bom? Então, aqui, esse lado aqui, ó, vou colocar aqui de verde, isso aqui é dividindo tudo, tá? Esse N aqui está dividindo tudo, tá bom? E aí, veja, quando a gente faz essa divisão, né? O que acontece? Eu agora multiplico, veja o que acontece. Eu posso colocar esse N aqui, ó, tá multiplicando por esse e tá saindo ao quadrado, né? Veja, aqui tá, eu coloquei N, esse Nzinho aqui pode sair botar em evidência aqui, ele está dividindo por esse N ao quadrado, então ele sai dessa raiz. E aí essa raiz aqui, ó, a nova expressão a gente pode escrever assim, ó. Vou colocar aqui. Então aí agora eu vou reescrever, ó, N', mais ou menos, quantio da normal, aí 1 sobre N, né, que saiu, na verdade saiu o módulo de N, mas o módulo de N é um número natural, né, maior que zero, então sai aqui como um N mesmo. E aí ficou aqui dentro dessa raiz o N' e 1 menos N' sobre N. E quando a gente junta fazendo aqui a conta, aqui o resultado dessa conta, vai ficar N', N menos N' sobre N. E aí eu tenho uma estimação intervalar para o N, que é o número de sinistros, tá certo? Então, isso aqui usando a aproximação anormal, tá bom? E aí, o intervalo de confiança vai depender aí dessa média que foi estimado, mais ou menos o quantio da normal, aí você escolhe o alfa, né? O alfa pode ser, por exemplo, aqui eu tenho 1 menos alfa sobre 2, então digamos que o alfa seja de 5%, então a gente vai atrás do quantio 975 da normal. O quantio 975 da normal é aproximadamente 1,65, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui no R, vou colocar aqui rapidinho. Q norme, ponto 975, né? 195, desculpa. 196 aproximadamente, né? Então, seria esse valor aqui que a gente colocaria no lugar do Z. E aí, tudo aqui é conhecido, no lado direito, tudo aqui é conhecido, né? O N', que é uma estimativa para esse número, né, de sinistros, mais ou menos o quantio da normal, que é 196, e vezes aqui essa raiz quadrada aqui. Então, essa é a formulazinha que se utiliza, né, para estimar o N. Aí você pode estimar o N pela média, tá? Ou ultrapassar um pouco, dando essa margem de tolerância ao intervalo, ao extremo superior desse intervalo, né? Então, pode ser interessante aí que você pode ser de interesse que se queira, por exemplo, pegar um extremo superior. Então, você pega o limite inferior do intervalo de confiança, né? E o limite superior desse intervalo de confiança. Então, a sua estimativa, ela deve estar situada neste intervalo, tá certo? O seu N chapéu deve pertencer a esse intervalo. O seu N chapéu deve pertencer a esse intervalo. Então, você pode simplesmente acreditar que vai ter mais sinistro e aí você estima o N pelo lado direito desse intervalo, né? Pelo extremo superior, que seria essa banda aqui, ó. Essa fórmula daqui, tá? Então, quando você... aqui eu coloquei 1 menos alfa, né?
mas aqui é um alfa sobre 2, tá? Vai corrigir isso aqui depois. A distribuição normal. Aí, se você usar aqui o alfa de 5%, aí aqui vai aparecer 2,5, né? Então, tem que corrigir isso aqui. Deixa eu fazer essa correção aqui, só para ficar visível aqui no vídeo. Então, aqui a gente coloca alfa sobre 2, tá? Alfa sobre 2. Então, 1 menos alfa sobre 2 é o quantil da normal, né? É o quantil crítico da normal. Quantil 1 menos alfa sobre 2. Então, se alfa for igual a 5%, por exemplo, né? Então, esse quantil é o 975. O quantil vai ser o 975. É importante a gente detalhar isso aí. Então, eu tenho como usar a lei dos grandes números, ou a aproximação, né, a normal, né, e uma distribuição, a suposição de distribuição Poisson para o número de sinistros, para poder estimar esse N, né? E aí, tanto estimar o N, como também fazer uma estimação pontual e intervalar adicionalmente. E aí, deixa-me ver aqui, então até aqui tudo bem, né? Então, eu tenho como estimar aqui o N, né? E construir também um intervalo de confiança. Aí agora, o que a gente precisa fazer, né? Veja, na hora de definir o preço do seguro, o que você precisa fazer? Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Então, olha só. Na hora que vai definir o preço do seguro, você vai pegar a perda agregada. Isso quando pensa em preço do seguro, lógico que você está pensando no preço todo da sua carteira, né? Então, seria como se fosse a soma dos preços que você vai cobrar ali, seria uma média de preço ali per capita, tá certo? Então, esse preço aqui, ele é a soma desses preços, é a soma de tudo, né? Então, você vai ter uma ideia aí desse montante, depois você pode dividir pelo número de clientes e ter uma ideia de média de preço. E aí você fatia isso entre os seus clientes. E aí, a soma tem que ser maior que o preço. Ou seja, se eu perder, eu vou perder mais que esse preço que eu vendi, né? Uma probabilidade muito pequena. Isso tem que ser 1%, 5% ou 10% de chance disso acontecer. Eu colocaria até 1% de risco disso acontecer. E aí, o que é que se faz? Padroniza a variável, né? Subtraindo a média e a variância dessa soma, né? E com isso, utilizando aí a aproximação anormal, a lei dos grandes números, teorema do limite central, então, iguala-se essa quantidade ao quantil. Esse lado aqui, ó, vai acabar sendo o quantil da normal, né? O quantil, né? 1 menos alfa sobre 2, né? Se você pensar, no caso aqui, se você pode fixar essa probabilidade, né? Se essa probabilidade for alfa, por exemplo, de 5%, né? Então, você teria que pegar o quantil, então, vindo na distribuição gaussiana, né? Tem que deixar 5% à direita, né? Então, tem que pegar o quantil 9,5, tá certo? Quantil 9,5, porque aí vai deixar 5 à direita e 5 à esquerda. Aí seria 1,6448. Seria mais ou menos esse o valor. Então, pensando aqui nesse alfa, né? A gente pode usar essa aproximação gaussiana. Se esse alfa for de 5%, e aí eu posso dizer que o Z1 menos alfa é o quantil 9,5, né?
da normal, tá certo? Aí não teria nenhum problema com essa notação, tá? E aí eu vou escrever essa equação e vou obter o preço. Olha o preço, ó. Esperança mais quantio, a normal, vezes a variância. Raiz da variância, desvio padrão, né, dessa soma. Aí vejam o seguinte. Essa soma, ela vem de uma perda agregada, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Onde se tem uma quantidade aleatória de sinistros. Então, N é uma quantidade aleatória, que é o número de sinistros, tá? Assume-se aqui x1, x2, xn são I e D, vamos assumir que eles são idênticos, independentes, né? São identicamente distribuídos também. E também vou assumir que cada perda, né, cada valor, não depende da quantidade de sinistros. Essa suposição ela é mais simplificada, mas é razoável se fazer isso. E aí, tenho como deduzir a função de distribuição acumulada dessa perda agregada, né? E aí a gente perceba que ela fica condicionada ao valor de N. Então, ela acaba sendo um somatório, né, de probabilidades condicionais, e aí multiplicado aqui para cada valor de N é obtido. Então, isso aqui vai cair numa coisa chamada de convolução da soma. Isso é bem complicado. Não vou falar nisso agora, tá? Mas vamos assumir que a gente não precisa disso aqui agora, tá? A gente não vai trabalhar com essa convolução aqui agora. Mas é possível deduzir, por exemplo, as expressões da média, tá? Da média e da variância dessa soma, dessa perda agregada. Então, a média, isso aqui é 100% demonstrável, tá? Eu não vou fazer essas demonstrações que envolvem aí essas convoluções e eu vou deixar isso para falar depois. Vamos focar aqui no entendimento da coisa. Então, a esperança dessa soma vai ser a esperança do N, que é um lambda, que eu já sei, e eu posso estimar esse lambda com base na minha média anual, né, de sinistros, e a média dessa perda individual, né? E pode-se assumir aí uma distribuição gama, uma Weibull, ou uma distribuição de cauda mais pesada, como uma distribuição tipo Pareto e etc. E aí a variância também vai depender aí da variância dessa perda individual, da esperança desse número de sinistros, né? E a fórmula da variância da soma e do valor esperado estão definidos. Com isso, é possível a gente já escrever, né, o preço do seguro, né, como sendo lambda vezes a média dessa perda individual, mais o quantio da normal vezes a raiz dessa variância, que aqui está sendo simplificada, né, por lambda de x ao quadrado, tá? De x ao quadrado. Então, esse é o preço seguro. O preço é a média mais alguma coisa, tá bom? Aí vai depender do seu risco. Qual o seu nível de risco? Você aumenta aqui esse Z para poder aumentar o preço do seguro, né? Então, você pode... a precificação do seguro, isso aqui é uma forma mais simples de se pensar nisso. Tem outras coisas que podem ser levadas em consideração, que eu não vou comentar aqui agora, mas vou terminar deixando como exercício para vocês. É quando a gente considera aí essas restrições que a gente vem fazendo nessa variável de perda, né? Então, se essa variável de perda passa a ter uma condição aí, né, de payment per loss, payment per payment, ou seja, se nós colocamos aí essas restrições de franquia ou de dedução, né, ordinária, o que é que acontece com essa precificação? O que é que muda nessa precificação? Isso aí é uma coisa que eu vou deixar
um exercício para vocês aí. A gente vai comentando aí no futuro, tá certo? Bem, então, esse material aqui eu também vou postar para vocês, vou postar só essa primeira página, as outras páginas discutem aí essa questão desses outros aspectos que a gente vem falando aí nas nossas aulas anteriores. Então, esse foi o conteúdo que a gente ficou de fechar aí no final da aula passada. Aí, começando aqui agora, passando para a função geradora de momentos, né, que é uma forma mais simples da gente obter aí os momentos, né, de uma variável aleatória. E esses momentos vão servir para quê? Para a gente entender melhor, né, as distribuições, né, a dificuldade que a gente vai ter ao lidar com uma variável aleatória vai depender aí da existência ou não desses momentos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, a definição da função geradora de momentos, né, é o valor esperado de E elevado a tx, né, para todo t, e a função geradora de probabilidades, né, é a esperança de z elevado a x para todo z, tá bom? Então, essas duas funções, uma vai ajudar a encontrar os momentos, e aí a gente viu lá nas aulas passadas, por exemplo, variância depende desses momentos não centrais, né? Coeficiente de curtose, assimetria, todos esses parâmetros que são importantes de serem investigados aí no aspecto aí de modelagem estatística, né? Esses parâmetros vão depender aí desses momentos não centrais. E aí essa função geradora de momentos, ela passa a ser uma ferramenta, né, um instrumento, vamos dizer assim, que vai simplificar a vida do pesquisador, né, ou da pessoa que está trabalhando para encontrar esses momentos, deduzir esses momentos. Obviamente aqui que várias variáveis aleatórias que estão disponíveis aí na literatura já tem desenvolvimento aí sobre esses momentos, né, essas funções geradoras de momentos, que nem sempre existem, né, porque esses valores esperados podem não existir, né? Então, mas olhando aqui essa outra janela aqui, o que a gente pode deduzir aqui? Olha só. E elevado a tx, eu posso escrever isso aqui como uma série, né? Uma série de potência. Então, a exponencial de tx é esse somatório. E θ, começando em zero, até colocar o θ maior ou igual que zero aqui. Tá? E aí, se eu pensar em função geradora de momentos, isso é o valor esperado desta expressão, né? O valor esperado dessa expressão, destacando ela aqui, tá bom? O valor esperado dessa expressão. E se eu escrever ela como sendo esse somatório aqui, veja como fica a expressão do momento. O primeiro é 1, né? Porque aqui vai ser 0, né? Aí 1 mais tx mais tx quadrado sobre 2 fatorial, mais aí tx elevado a k sobre k fatorial, mais etc, etc, uma soma infinita, né? Uma série infinita. E aí o que acontece? Derive ela agora, pegue a primeira derivada. Vamos pegar a primeira derivada, eu vou chamar essa primeira derivada de M1. Vamos pegar aqui M1, tá certo? Essa primeira derivada aqui, quem seria? Aí deriva tudo, né? Esse 1 vai sumir, vai virar 0. O tx deriva em relação a θ, vai virar x.
o tx ao quadrado vai virar 2tx. Aqui esse ktx, a x menos 1, a x elevado a k menos 1, e assim por diante, né? Isso aqui vai seguindo aqui essa série, de forma que, quando eu calcular isso no zero, todo mundo aqui, daqui para lá, vai depender de x. Então, se eu substituir o x por zero, né, vai dar o que aqui? Se eu substituir o x por zero. Se eu substituir o x por zero, vai dar exatamente o quê? Desculpa aqui que eu esqueci de passar o valor esperado aqui também, tá? Tá bom? Então, o valor esperado da soma é a soma das esperanças. Acabei esquecendo de passar o valor esperado aqui também. Vou apagar aqui de novo. Então, pronto. Então, botei o valor esperado aqui. Então, a esperança da soma é a soma dos valores esperados. Então, quando eu substituir o t por zero aqui, vai sobrar só o x, né? Então, o m de zero vai ser o e de x. Tá bom? Se fizermos o mesmo exercício, derivarmos mais uma vez. Então, vou pegar agora o m2, né? O m2, aí agora esse termo morre, né? Porque ele não tem mais o t. Aí aqui vai ficar 2, já tinha ficado 2tx, vai sobrar agora 2x sobre 2 fatorial, o 2 simplifica com 2, né? Então vai ficar... Cadê? Deixa eu ver. Então, fazendo aqui, no primeiro passo, né, nós ficamos aqui com o seguinte. Deixa eu abrir essa conta aqui. Então, no primeiro passo, deixa eu subir aqui. Então, no primeiro passo, ficamos com t, né? Ficamos aqui com t, aliás, desculpa, x, né? Ficamos aqui com x no primeiro passo, x mais, aí ficou 2t x ao quadrado sobre 2 fatorial, tá? Isso no primeiro passo. Quando eu substituir, e o restante tudo... Espera aí que caiu o negócio aqui. E o restante aqui dessa soma, né? Tudo dependendo aí desse t. Quando eu derivar pela segunda vez, esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ele vai ficar igual ao quê? 2, né? O t já vai ficar 2 sobre 2 fatorial, né? Vezes x ao quadrado. Aí aqui, ó, simplifica, sobra o x ao quadrado. Se eu passar o valor esperado nisso, e os outros termos à direita todos vão ser nulos, porque quando substituir o t por zero, né, vai dar tudo zero, porque todos dependem de t. Então, o m2 vai ser e de x ao quadrado. Tá bom? Ou seja, essa função ela gera momentos não centrais. Por isso que ela é chamada de função geradora de momentos. Tá bom?
Ok? Aí nós vamos agora para o lado da função geradora de probabilidades. Então, pela definição da função geradora de probabilidades, a função P de x em z é esperança de z elevado a x. E aí o x pode ser 0, 1, 2, 3, né? Uma potência aqui, né? Então você tem a probabilidade do x ser 0, a probabilidade do x ser 1. Então isso é uma esperança, então uma soma ponderada aí pelos valores possíveis de z elevado a x. Nesse caso, quando x é 0, z elevado a x é igual a 1, né? Aqui eu coloco 1, tá certo? Quando o x é 1, aí vai ser z quadrado e assim por diante. E aqui o raciocínio é a mesma coisa. Derive, vamos pegar aqui, por exemplo, P1, vou derivar uma vez aqui, né? Em relação a z. Então, essa parcela morre, tá certo? Essa parcela vai morrer. Quando eu derivei é igual a z, né? Vai ficar P1 aqui, né? Então, P1. Calculou no zero, toda essa parte aqui vai anular, então vai sobrar P1. Então, o P1 no zero é igual à probabilidade do 1 acontecer, né? Se você pegar o P, a derivada de ordem zero no zero, vai dar exatamente o P de zero, né? Probabilidade de zero. Ou seja, essa função, né, z elevado a x em valor esperado, ela gera probabilidades. E aí, nesse caso, essa função geradora de probabilidades, ela é aplicada para os casos discretos. É importante destacar isso aí, tá? Embora a definição ela seja ampla, né? Mas, enfim, aqui casos discretos, aqui caso contínuo, tá certo? Que aí você gera probabilidades ou gera momentos. Tem uma relação entre elas, entre essas duas funções, né? De forma que vou até reduzir um pouquinho aqui, ó. Se você pegar a geradora de momentos calculada no T, ela é a geradora de probabilidades calculada, né, no E de T, tá certo? Então, a função geradora de probabilidades, ela vai ter mais o sentido de ser geradora de probabilidades quando você tem uma variável aleatória discreta, tá certo? Mas tem como sair da geradora de probabilidades e cair na geradora de momentos. E tem também como sair da geradora de momentos, né? Se pegar a geradora de momentos e calcular no log de z, aí, substituindo aqui, ó, o log de z aqui, ó, no lugar do x, né? Vai cair, né, o log de z no lugar do x é elevado, deixa eu ver aqui, é o t, desculpa, o t vira log de z. Aí vai dar e elevado a log de z, isso aqui vai cair o z, né, pelas propriedades logarítmicas, vai dar z elevado a x. Função geradora de momentos mais frequente a sua utilização, variáveis contínuas. Função geradora de probabilidades mais frequente a sua utilização para variáveis discretas. E o mais interessante, né, que existe aqui, o que eu posso destacar para vocês, é essa relação bionívoca, né, ou seja, uma relação 1 a 1 entre distribuições, né, das variáveis aleatórias e suas funções geradora de momentos e função geradora de probabilidade. Ou seja, dadas duas variáveis aleatórias, não existe a possibilidade delas serem a mesma distribuição e terem funções
esse tipo de função geradora de momentos e geradora de probabilidades distintas, certo? Ou seja, se você tem um padrão, né, de função geradora de momentos associado a normal, então toda variável normal, lógico que essa função geradora de momentos, ela vai depender aí dos parâmetros da normal, né? Mas a função geradora de momentos vai ter aquela mesma forma funcional, né, quando o padrão for normal. Ou seja, você vai olhar para a função geradora de momentos e vai saber, isso aqui é uma distribuição normal, tá certo? Então, essa é uma característica importante aí dessas duas funções, né? Elas se relacionam de forma bionívoca, né, com as variáveis, né? Ou seja, não tem como uma variável ter duas, caso ela tenha a função geradora de momentos, não tem como ser duas diferentes, né? Vai ser sempre uma e somente uma, certo? Caso ela exista. Importante destacar aqui. E aí tem alguns resultados, né? Por exemplo, você pode pegar uma perda agregada, né, e querer deduzir a função geradora de momentos da perda agregada, como isso é um valor esperado, então vai assumir independência, né? Então, o produto aqui se fatora para fora também, né, em termos de valor esperado, por causa da independência. E aí, você com uma função geradora de momentos, você deduz a função geradora da soma. E aí, se você conhece a função geradora de momentos da soma, você sabendo a estrutura funcional dela, você deduz qual é a distribuição que está associada a essa perda agregada. Isso aqui, lidar com uma variável soma, né, é um caso mais complexo, né? É uma situação mais complexa, né? Exige aí trabalhar com as convoluções ou e até mesmo vai acabar caindo aí num esforço computacional, né? Aí, deixe-me ver aqui, por exemplo, a variável gama, uma variável gama com parâmetro de forma alfa e parâmetro de escala θ, consigo aqui por exemplo, deduzir a função geradora de momentos dela, tá? Então, pega a forma da densidade da gama alfa θ, que é essa aqui, ó, multiplica pelo tx, que é a função da variável aleatória, calcula a integral de menos infinito a infinito, como essa variável ela tem suporte no lado positivo da reta, então não tem sentido você pensar em menos infinito aqui, vai dar zero, então acaba caindo no zero aqui à esquerda. E aí, o que é feito? Pode-se colocar aqui para fora tudo que é constante. Então, aqui sai do integrando aqui todo esse conjunto de constantes. E o que fica no integrando, né? A gente pode fazer uma mudança de variável e cair. Eu vou simplificar esses cálculos aqui para não ficar tão demorado. Então, após essas simplificações, eu posso fazer essa mudança de variável, né? Dizer que o y é 1 sobre θ menos t vezes x. Vou até anotar essa. Então, o y é 1 sobre θ menos 1 vezes x. Vou apagar aqui. Bom, fez essa mudança de variável, e aí é só explicitar o x. Deixa eu ver qual é. É 1 sobre θ menos t. Desculpa, pessoal. A mudança de variável aqui é dizer que o y é 1 menos 1 sobre θ. Horrível essa caneta. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Então,
Vou fazer essa mudança aqui. Então, o y é 1 sobre θ menos t Peraí, deixa eu ver lá a expressão. Olha lá. O y vai ser esse expoente aqui, né? Então, vai ser 1 sobre θ menos t vezes x. Tá? Então, essa vai ser a expressão dessa mudança de variável. Fazendo isso, aí você explicita o x e cai aqui, consegue simplificar essa parte aqui do integrando. Isso vai ficar com a forma da função gama. E a função gama, né, de alfa, né, vai acabar sendo uma constante, né? Vai acabar sendo uma constante. Então, que vai simplificar, ó. Simplifica com ela aqui, ó. Acaba aparecendo aqui, ó. Então, a função geradora de momentos de uma variável gama, ela vai se resumir a essa expressão aqui, ó. Tá bom? E aí, o que acontece? Você pode somar variáveis gama, e aí você vai multiplicar essa expressão, né? Repetindo aqui a base, de forma que você tem, né, 1 menos 1 sobre 1 menos θ elevado à soma dos alfa, vai dar a expressão da perda agregada, né, associada à função geradora de momentos da perda agregada. Outro exemplo que eu deixei aqui, material, é para vocês deduzirem a função geradora de probabilidades quando existe uma variável Poisson lambda associada. Então, esperança de Zx, né? A gente vai escrever essa esperança com aquele somatório, né? Zx vezes a probabilidade, né, de x é igual a um x, isso aqui é a função densidade de probabilidade da Poisson, lambda x, exponencial menos lambda sobre x fatorial, e aí eu coloco o E lambda para fora dessa soma, não depende dessa soma, a soma não depende dele, e sobra aqui nesse miolo aqui dessa soma, né? Vai sobrar essa expressão que eu posso juntar essas bases aqui e comparar isso com a expressão lá de E elevado a t em termos de expansão em série, né? E aí essa expressão possibilita, né, a simplificação aqui, né, em termos da função exponencial. Então, a função geradora de probabilidades associada a uma variável Poisson vai ser exponencial lambda z menos 1. Exponencial de lambda vezes z menos 1. Essa expressão aqui que eu estou destacando para vocês aqui, tá? Também é possível conectar ela com a função geradora de momentos, o que não seria interessante, mas está aqui, né? É só fazer a geradora de probabilidades calculada na exponencial de t. E aí a gente obtém a expressão associada à função geradora de momentos. E elevado a lambda vezes E elevado a t menos 1. Então, a importância de conhecer os momentos é justamente para facilitar a identificação da distribuição associada, tá? E também é importante para saber se a existência desses momentos também vão estar associadas à dificuldade que você vai ter ao lidar com essas variáveis de perda, tá bom? Ok, então feito isso, deixa eu perguntar a vocês aí se vocês têm alguma coisa para falar. Aproveitar esse momento aí, deixar um espaço aí para vocês fazerem algumas perguntas. Comentários, perguntas. Até aqui tudo bem, pessoal?
Alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender aí a ideia da aplicação dessas funções geradoras e também a aplicação lá na precificação de seguros, onde a gente utiliza ali as aproximações ali gaussianas, né? Por meio aí do teorema do limite central, né? Então, posso seguir, né? Ainda tem bastante coisa para a gente falar. Então, vou seguir aqui agora para um ponto mais, onde eu direciono mais essa disciplina. Daqui para o final, vou direcionar muito essa disciplina para essas regiões mais críticas, que são as regiões de perdas extremas, né? Então, caudas das distribuições. Eu postei esse material para vocês também. E aqui, bem, quando se pensa em uma variável de perda, nós pensamos em uma variável aleatória. Essa variável aleatória, ela pode imprimir para você, ela pode lhe gerar um valor aí que, embora não seja tão frequentemente, né, não é tão frequente que ela caia numa região de valores tão elevados, mas pode acontecer, né? Pode acontecer de ter um evento natural ou alguma circunstância aí financeira que leve aí a alguma perda, a uma possibilidade maior de gerar esse tipo de perda mais extrema, né? E aí, essas perdas mais extremas elas ficam localizadas na cauda da distribuição, né? Então, vamos pensar aqui uma variável. Eu tenho uma variável associada a uma perda, né, agregada. Vamos dizer que ela tenha esse formato, né, de curva de densidade. E a região que me interessa aqui, nesse momento, são essas regiões aqui, ó, onde, nesse ponto, já se atingiu um nível de perda razoável, né? Então, um nível crítico aqui, né, por exemplo. Eita, tá. Nível crítico de perda, né? Tá bom? E aí, veja, essa região aqui é o que a gente chama de região de cauda, né? Uma região de cauda. É cauda com U, tá? Às vezes a gente vê aí alguns errinhos aí. Que às vezes escreve cauda, mas não é cauda, né? Cauda com U, tá certo? Então, essas regiões são as regiões mais importantes aí do ponto de vista da gestão da perda. Quem se preocupa com a gestão da perda se preocupa com a ocorrência de eventos de natureza extrema e que estão associados a perdas mais expressivas e que têm probabilidades menores, mas não devem ser subestimadas, tá certo? Então, essa é a nossa história aqui a partir de agora. Então, as caudas das regiões, as caudas das distribuições, né? De uma distribuição, às vezes você tem uma distribuição associada e a densidade dela só tem uma cauda mais interessante, que ela é a região de cauda direita, né? Que, por exemplo, uma variável aqui como essa, que tem um padrão assimétrico à esquerda, né? Aliás, a simetria à direita, ele vai ter aqui uma importância maior na cauda direita. Isso, em geral, acontece em atuária porque as variáveis de perda, elas estão muito associadas aí a distribuições que têm suporte no universo positivo do GEAS, tá? Nesse lado positivo.
Então, nesse nosso objetivo aqui, eu vou focar mais nesse tipo de variável aleatória, né? Cuja probabilidade dela assumir valores positivos é de 100%, né? Tá certo? Então, são regiões onde valores extremos acontecem, né? E é de grande importância para o nosso estudo, né? É de grande importância aí levarmos em conta esse tipo de ocorrência e também mensurar esses riscos por meio aí de instrumentos que se utilizam aí da probabilidade estatística e também da inferência, tá? Vejam só, como é que a gente pode agora comparar o perfil das caudas, considerando dois modelos. Então, primeiramente, você pode ter um modelo, né? Um modelo de cauda mais leve, e esse modelo ele é mais geral, né? Ou você pode ter dois modelos e você pode confrontar esses dois modelos, e esses dois modelos você consegue tirar a conclusão de que uma variável ali ele tem uma cauda mais pesada do que aquela outra variável. E quando eu falo cauda mais pesada, eu digo que nessa região aqui, ela tem um peso maior, né? Ou seja, tem uma área maior aqui abaixo dessa curva, nessa região. Tá bom? É isso que eu quero dizer com peso na cauda. Então, olha só, Professor como que a gente... Fabinho, o Oi. senhor pode explicar de novo essa parte da cauda mais pesada? Não entendi bem. Essa região que o senhor mostrou. É o seguinte, vamos lá, deixa eu tentar exemplificar aqui. Veja só, suponha que eu tenha aqui, por exemplo, uma... Eu acho melhor eu mostrar um gráfico aqui da internet mesmo, talvez seja mais rápido. Mas vamos lá. Pegar a distribuição gama, tá? Vamos pegar a distribuição gama e vamos observar como a variação nos parâmetros dela pode gerar, né, padrões, né, padrões de assimetria ou enfim, pode mudar a forma dessa distribuição. Então aqui, por exemplo, o K pelo visto aqui, o K é o parâmetro de forma e o lambda, e esse θ é o parâmetro de escala. Veja como a mudança do K pode mudar a forma, né, da distribuição absurdamente, né? Então, um K, por exemplo, menor que 1, desculpa, pode gerar aqui, ó, esse K, se você comparar aqui, ó, K 0,5. Ele vai por essa curva aqui. Se você mudar o K para 5, né, aí você já tem uma outra curva aqui, tá? O que eu quero dizer com... Aí se o K é 7,5, vai para essa outra curva aqui, tá? O problema aqui é que essas variáveis aqui, elas não estão sendo muito comparativas porque a média delas estão bastante distintas. Mas o que eu quero dizer com a região de cauda é isso aqui. Olha essas regiões de cauda aqui. Então, se eu pensar aqui em perdas extremas, eu imagina do 14 em diante. 14 em diante. Ou melhor, vamos pensar aqui no 12. No 12, que está mais visível. Tá? Qual é a curva que tem mais área além do 12? Pensando no 12 para cima. No Essa caso, é curva essa azul. azul escura, né? Depois a amarela, depois a laranja, depois a verde, por último a vermelha. Só que por azar aqui, esses parâmetros aqui, essas distribuições aqui, elas estão com médias diferentes, né?
E esse comparativo é melhor de ser feito quando se escolhe as distribuições com a mesma média. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, tem um estudozinho aqui que está sendo feito, que está até aqui no material, onde se fala sobre essa distribuição gama, né? Deixa eu ver onde é que está isso. Então, o parâmetro da gama, né? Deixa eu ver. Olha só, quando você pega um alfa maior que 1, né, a função taxa de risco da gama ela é crescente. Então, com um alfa maior que 1, se você pegar ela com alfa menor que 1, né, ela tem função taxa de risco decrescente. Quando ela tem função taxa de risco decrescente, então ela tem cauda mais pesada, né? Agora, o que eu estou vendo aqui é exatamente o oposto, né? Eu só não estou entendendo por quê. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui sobre esses parâmetros, né? A estrutura aqui, ó. Deixa eu ver quem é alfa. Deixa eu ver aqui como é que ele está parametrizando, né? Vou voltar aqui. Qual foi a parametrização da gama, né? O beta é o parâmetro de escala, é alfa-beta, né? Alfa-beta. Beta é o parâmetro de escala, o alfa é o parâmetro de forma. Só que aqui ele colocou K, aqui, ó. O K é o parâmetro de forma e o θ é um parâmetro de escala, tá? Só que aí, na forma como eu estou apresentando a, a variável gama no material de vocês, perceba que eu estou usando uma outra formulação, né? Então, veja aqui. Como é que está a densidade da gama? Beta elevado a alfa, x a alfa menos 1 exponencial de menos beta x. Só que o meu beta é 1 sobre o θ, entendeu? Então, quando a forma como está definida aqui, né, eu tenho que pensar nesse θ como o inverso, tá certo? Como o inverso, para poder fazer o sentido aí que eu estava querendo dar, né? Então, θ é um parâmetro de escala, K é um parâmetro de forma. Eu estou achando estranho esse negócio. Porque com K menor que 1, nesse caso aqui o θ, né? O θ aqui nesse caso seria 1 meio, aqui 1 meio, 1 meio, aqui seria 1, aqui seria 2, né? Inverso de 1 meio. Mas o que mexe na forma aqui é o K, e esse K, à medida que ele vai aproximando de 0, né? Menor que 1, em tese aqui ela deveria ter cauda mais pesada para a escolha do K menor que 1. Eu estou achando isso estranho. Eu estou achando isso aqui estranho. Mas o peso na cauda é isso aqui, tá? É isso que eu expliquei aqui a vocês. Depois eu vou passar por essa distribuição gama aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui da gama. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui alguns gráficos da distribuição gama. Eu baixei esse pacote aqui. Olha lá.
Vamos lá, né? Então, eu vou fazer aqui uma gama com o shape 4 e o scale 1. O ideal é que elas tenham as mesmas médias, é por isso que está dando essa distorção lá no exemplo lá do Wikipedia, né? Mas vamos lá, vou pegar ela com shape 4 e scale 1. E aí 4 vezes 1, que é a média da gama, é 4. Depois vou pegar ela com shape 3, ou seja, estou reduzindo, e o scale 4 terços. Mantive a média. Aí vou caindo aqui, ó. 2, depois 3, depois 0,8. Tá? E aí eu vou mostrar aqui a vocês os gráficos, né? Agora pensando na mesma média, tá? Que é o que faz com que o comparativo aconteça, tá certo? Que a escolha do parâmetro de forma, né, é que vai fazer com que essa curva tenha ou não uma cauda mais pesada, porém, eu preciso gerenciar a média da distribuição com base no outro parâmetro de escala. Que aí eu vou ter que ter um comparativo entre essas distribuições, né? Então, isso faz mais sentido. Então, é por essa razão que lá no Wikipedia o resultado estava totalmente diferente, porque eu não estou controlando o parâmetro de escala. Mas com o parâmetro de escala sob controle aqui, olha o que é que acontece. 4 é o preto, né? Então lá nas regiões mais extremas, né? Olha lá. 4 é o preto, está mais embaixo. Tá vendo aí? Depois, vermelho é o 3, ó, tá vendo aí? É progressivo aqui, tá vendo? Depois o 2 e depois o 0,8, ou seja, distribuições gama com a mesma média, tá? Você pode aumentar, à medida que você aumenta o alfa e proporcionalmente você mantém a escala, tá certo? Dos dados, tem que ter essa questão, né, da escala dos dados, né? Aí você tem o quê? Se o alfa está entre 0 e 1, a distribuição gama acaba sendo mais agressiva na cauda, tá certo? Deu para entender aí agora? Uhum, deu sim, professor. Obrigado. Beleza. Então, aqui no Wikipedia, o azar foi que não tem como comparar essas distribuições, porque elas estão com escalas diferentes. Então, isso acabou dificultando um pouco. Mas vamos em frente aqui, tá? Eu vou voltar lá. Tem tanta coisa para falar aqui. Então, a questão da cauda, né? E aí, como é que a gente pode comparar as caudas das distribuições, né? Eu posso usar algumas coisas, algumas técnicas aí que estão associadas a esse comparativo, né? Então, por exemplo, é importante, né, que quando a gente avalia as caudas, faça esse comparativo, se tem essa ideia da escala, tá? É importante que isso seja observado. Os dados têm que estar ali, mais ou menos, na mesma escala, né? E aí você tenta pegar um parâmetro de locação como uma média e dizendo assim, ó, a média é por aqui, então você tem que controlar a escala, né? Controlando a escala, você controla a média, né? E aí, ó, você pode pegar as funções de sobrevivência, né, dos dois modelos, passar o limite nessa função de sobrevivência e ver se esse limite, aí você usa um local aqui, né, porque quando o x tende a infinito, a sobrevivência tende a zero, então 0 sobre 0 você pode usar local, deriva, e aí cai nas densidades. Então você tem aqui, ó, se esse limite é mais infinito, você tem o modelo 1 ganha do modelo 2 em termos de cauda, né? Tá certo? Também é possível usar a função taxa de risco. A função taxa de risco, o que é que acontece?
A função taxa de risco é um pulso de mortalidade, né? Então, se você tem um modelo onde na cauda ele, vamos dizer assim, ele desova muito evento, muita ocorrência, o que é que acontece? Ele tende a gerar uma cauda, esse modelo tende a ser um modelo de cauda mais leve. Quando você tem um modelo onde a função taxa de risco ela é decrescente, ou seja, naquela região, né, olhando aqui a função H, né, T, H de T, que é a hazard function. Então, o modelo azul, ele tem taxa de risco crescente, né? Então, nessa região aqui de cauda, né? Vou marcar aqui em vermelho. Aqui na região de cauda. Então, a função taxa de risco crescente, né? Então, cauda mais leve. E a função taxa de risco decrescente, cauda pesada, né? Tá certo? E a função hazard function. Então, se a função taxa de risco ela é crescente, né, na região de cauda, então tende o quê? A desovar mais esse evento e tende a ter menos risco nessa região, cauda mais leve, tá certo? Deixa eu me ver aqui. Então, olhando a função taxa de risco, também é possível a gente deduzir essa questão também. A função taxa de risco, ela está muito associada à função de sobrevivência, né? Então, deixa eu mostrar aqui agora. Lembra aquela expressão, né, da função de sobrevivência, né? Como é que é? A S é exponencial menos integral de H de T, né? dt. A função de sobrevivência ela decai exponencialmente aí com a função taxa de risco acumulada. Tá aqui o S de x, né? E aí, veja, se a função e como que é a definição da função de perda residual média, né? Essa função aqui, eu vou conseguir aqui, deixa eu mostrar aqui uma dedução aqui para vocês, que daí vai ficar mais interessante. Olha só, como que a gente pode associar a função excesso de perda, né, com o peso na cauda, né? Então, olha a função ED, que é a função excedente de perda média, que é o valor esperado dessa função YP. Essa função YP é aquela função do payment per payment, né? Então, você supõe ali que já está na região de perda, né? E você calcula o valor esperado do excedente, dado que o D.
Tá certo? Vou ver se eu consigo escrever aqui o E de D, esperança, x menos D, dado que o x maior que o D. Tá certo? Essa variável aqui, ela pode ser útil para a gente definir aí o peso na cauda. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, por exemplo, um caso aí da distribuição gama. Pega uma gama alfa-teta, alfa parâmetro de forma, teta o parâmetro de escala. Aí, deduzindo aqui a fórmula do E de D, a esperança, né, do YD, que é essa diferença do x menos D, dado que o x é maior que D. Isso aqui é uma esperança condicional, então isso vai cair nessa integral, né, o integrando aqui o x menos D. E tem que dividir pela probabilidade, esse SD aqui, ó, é a probabilidade do x ser maior que o D, tá? É esse SD aqui. E aí, posso fazer aqui uma... Até no material de vocês eu esqueci de... Eu coloquei uma mensagem aqui para dividir por SD, tá? Aqui eu estou corrigindo. Corrigir isso aqui, né? Então a gente pode usar a integração por partes e chegar à conclusão que essa expressão do ED é exatamente essa integral, né? De S de x, dx de D infinito sobre o S de D. E aí, veja, S é uma... depende da função de distribuição acumulada, que pode não ser fácil de ser deduzida. Então, na hora que a gente pensa nesse E de D, né? Eu posso pensar aqui, me restringir às variáveis, né? Cujo o valor esperado, cujo suporte é todo positivo, né? Ou seja, a probabilidade do x ser maior que zero é 1, é 100%. E aí o E de zero, né? Quando a gente substitui o D por zero aqui, esse S de zero vira 1, e aí sobra só esse integral, esse numerador aqui, onde o D é zero. Então vai ficar, acaba sendo a esperança de x, né? Então, o caso da gama é o caso exatamente de uma variável com suporte nos reais positivos, tá? Então, se a probabilidade de x ser maior que zero é de 100%, no caso da gama, o valor esperado dela é alfa-teta. Então, o E de zero é o alfa-teta. E aí, o que acontece? Se fica difícil deduzir o F, passa o limite. A gente vê lá no infinito, numa região de cauda, numa região mais mais distante, né? Como que acontece, como se comporta esse EDD? E aí a gente consegue deduzir aqui, ó, o EDD limite, quando x tende a infinito. Então passa o limite aqui no quociente. Lembrando que quando d tende a infinito, né? Esse S acaba tendendo a zero, né? A função sobrevivência tende a zero quando x tende a infinito. Aqui também tende a zero. Então, a indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, usa aqui L'Hopital, deriva o numerador, deriva o denominador. E aí você vai aqui fazer uma adaptação, né? Porque essa integral aqui, ó, ela vai ser a menos a integral de infinito a d de s de x, né? E usando o teorema fundamental do cálculo, quando você faz a derivada da integral, aí tem uma correção para fazer, tira esse S infinito aí do material de vocês, a conta é exatamente essa, né? Você pega aí inverte os limites de integração, troca o sinal, né? E faz a aplicação da derivada, e aí vai sobrar quem? O S de D, né? Trocado o sinal aqui na frente, menos S de D. Aí, menos S de D sobre f é justamente o quê? O inverso da função taxa de risco.
né? Ou seja, a função de perda residual média, ela vai para o mesmo lugar do inverso da taxa de risco. Tá certo? Então, o raciocínio, quando você compara a função de perda residual média e a função de taxa de risco, é justamente o inverso. Se a gente falou que quando a taxa de risco é crescente, ela desova mais eventos, a variável desova mais esse evento, a ocorrência desses eventos, e o peso da cauda baixa, relativamente falando, né? Quando a função perda residual ela é crescente, né? É, é exatamente o inverso da função taxa de risco. Ou seja, a função taxa de risco crescente, então, função perda residual média decrescente. Ou seja, se a função perda residual média é decrescente, o risco é menor, né? Porque a taxa de risco é crescente, tá certo? Ok? Eu quero mostrar aqui a vocês uma aplicação aqui disso no mercado financeiro. Por exemplo, deixa eu abrir aqui um histórico de análises que eu fiz aqui. Eu vou pegar, por exemplo, Alpargatas. Vou calibrar aqui também a TRPL, Taesa, é uma empresa do setor elétrico. E vou carregar também aqui uma SLC, que é do setor agrícola. E vou pegar aqui também, vamos pegar uma Petrobras. Deixa eu ver onde é que está ela aqui. Então tá aqui, calibrei esses ativos aí, né? Aí eu vou pegar agora essas funções de perda residual média que são calculadas aí para cada ativo. Então, alfa 4, dólar, ES, dólar, Y, alfa 4, dólar ES, dólar Y. Vou fazer um plot aqui, né? Plot do... Acho que tem que ser X contra Y, né? Um tipo linha. Tá? Então, Alpargatas. Vamos tentar plotar essa... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Botei o X e X, né? Acho que é o VV. Olha lá. Então, eu tenho o VV aqui, né? Que é o limiar, é o D, certo? E tenho o eixo Y, que é esse E de D, tá certo? Deixa eu melhorar aqui o XLab. Opa. XLab igual, aqui vou colocar D, e o YLab é igual a E de D, tá? Não fiz aí o caso Alpargatas, tá em preto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer agora, vou botar uma linha aqui por cima e vou colocar
Acho que foi Petrobras, sei lá, vamos pegar aqui. 4. Vou usar outra cor aqui, tá? Eu não preciso mais desse lab aqui. Então, olha lá. Ah, esqueci aqui. Tem 2 quadros. Olha lá, botei a Petro por cima, tá certo? Vou colocar também a TRPL, que é uma empresa do setor. E vou colocar aqui uma corzinha green. Opa. Acho que eu não usei a TRPL não, foi a Taesa, né? Olha lá. Como eu vou refazer os gráficos aqui para a gente colocar aqui um Y de 0 até 0,06, tá? Aí agora eu vou colocar as mesmas linhas aqui, tá? Taesa e a Petro. Aí veja, o que é que eu concluo aqui, né? Qual é a conclusão aqui que eu chego? Taesa é a verde, Petro é a vermelha, né? E essa preta aqui, eu não lembro qual é, mas qual era? Alpargatas, né? Então, se você pensar em peso na cauda, risco, né? Risco associado, se a gente pensar que isso está associado ao risco, né? De queda, de perda, né? Variável de perda, tá? Se a variável de perda para mim é retorno negativo, tá? Então, o que acontece? Imagina aqui que o excesso, o excedente a essa perda seja, né, de, vamos ver, o limiar seja de 7%, né? 7% de queda, tá? Então, se eu pegar aqui limiares acima de 6%, por exemplo, 6% de queda, então o que tem no eixo Y é o excedente além dessa queda, na média, tá certo? Ou seja, os 6%, né? Taesa, em média 2 a mais, Alpargatas, em média perto de 3, Petrobras, em média lá na casa dos 5. Então, qual desses ativos aí tem o maior risco de queda quando acontece um evento mais extremo? Qual desses três ativos teria? Nesse ponto de vista comparativo, né? O melhor, claramente para mim, é Taesa. Né? Claramente para mim é Taesa. Então, isso com base no histórico aí de 5 anos, né? Tá certo? Isso pode ser feito para outros períodos também. Mas, enfim, isso é um estudo que eu estou fazendo, né? E que ainda está em desenvolvimento nessas coisas, mas é um comparativo interessante. E é uma aplicação direta aqui, né? A esse conteúdo aí da disciplina de vocês, né? Mas aqui a gente está dando uma anotação mais teórica também a essas coisas, essa questão. Então, veja, como é que a gente pode comparar peso de cauda? A gente pode comparar usando as funções de sobrevivência, né? E aí, nesse sentido, pega o quociente e passa o limite do quociente. A gente pode pegar aqui também a função taxa de risco. E aí, nesse sentido, a função taxa de risco crescente gera uma cauda mais leve, função taxa de risco decrescente, cauda mais pesada.
Função perda residual média. Crescente é cauda pesada, decrescente é cauda leve. Mercado financeiro só tem cauda pesada. Então a gente tem que ver o que é mais arrojado e o que é menos arrojado, no sentido das perdas, da gestão da perda, tá certo? É importante deixar isso claro aqui para vocês, tá? Então deixa eu voltar aqui para ver o que a gente viu até agora. Aí vejam, um outro detalhe é que a função de perda residual média, quando a gente pensa numa variável gama, né, está aqui deduzido, né, essa dedução aqui, ó, a gente sabe que no limite aqui a função de perda residual média converge para o mesmo lugar do inverso da taxa de risco. Então, a função gama, a densidade gama, né, pega a taxa de risco, faz aqui as simplificações, né, e a conclusão é que a função taxa de risco da gama converge para esse 1 sobre θ. Tá? E aí, logicamente, a função de perda residual vai convergir para o θ, né? Obviamente. Aí para o inverso. Então, o limite, no caso da gama, da função de perda residual média é sempre o inverso o limite do inverso, né, da taxa de risco. E no caso aqui da gama, isso aqui vai dar θ, né? Aí observe que quando o alfa é maior que 1, né, o alfa maior que 1, eu vou gerar um denominador maior que o outro, né, nessa expressão aqui da função taxa de risco, e, consequentemente, a taxa de risco, né, vai seguir aí o padrão aí inverso da função de perda residual média. Então, taxa de risco crescente quando alfa maior que 1, né? Taxa de risco crescente quando alfa maior que 1. No caso da gama. Taxa de risco decrescente quando alfa menor que 1. Aí, lembrando daquela história de que o comparativo das gamas, a gente precisa tomar cuidado aí com o parâmetro de escala para que isso faça mais sentido, tá certo? De acordo com essa notação aqui que eu estou dando para vocês. E aí, a função de perda média residual da gama começa em alfa θ, porque ela no zero dá a esperança, né? E termina no θ. No caso da exponencial, que é um caso particular da θ, essa taxa de risco é a constante, né? É uma constante, que é o que está justamente aqui nessa outra parte aqui de cima, aqui que eu coloquei para vocês aqui nessa parte. Deixa eu achar. Aqui, ó. No caso da densidade exponencial, a dedução aí da função taxa de risco, né? A função taxa de risco da exponencial é constante. Então, por exemplo, você tem a distribuição exponencial, função taxa de risco constante. Então, função taxa de risco crescente, função taxa de risco decrescente, né? De acordo aí com o padrão, né, de risco, né, na cauda, aí, cauda pesada, função taxa de risco decrescente, função taxa de risco crescente, cauda mais leve, tá certo? Deixa eu fazer aqui essa revisãozinha para vocês. Então, a função de distribuição acumulada, né, nós falamos disso aqui, logo no começo. Com a função de distribuição acumulada, definimos aqui a função de sobrevivência como uma probabilidade complementar. Função taxa de risco, que pode ser vista aí como uma razão da densidade pela função de sobrevivência, ou também a gente pode usar essa relação da sobrevivência como sendo um decaimento exponencial com a taxa de risco acumulada, né? Os momentos não centrais, né, que a gente tem para isso
esperança para cálculo do momento no central, esperança de x elevado a uma potência. Essas potências nós estamos considerando aqui os casos com k positivo, né, as potências positivas das variáveis. E aí, dos momentos centrais, né, a gente pode destacar aqui a média, né, da variável diferenciada de sua média, e uma potência disso, você calcula o valor esperado. E aí tem a variância, como o segundo momento central, coeficiente de variação é o desvio padrão pela média, dividido pela média, o chamamos de coeficiente de variação. E o terceiro momento central, dividido pelo cubo do desvio padrão, é o coeficiente de simetria. O quarto momento central, dividido pelo quadrado da variância, é o coeficiente de kurtose, né? E esses parâmetros aqui, né? Olha, uma variável, você precisa entender o quê? Você precisa entender a locação dela, né? Locação, escala, tá? Forma e kurtose, tá certo? São esses 4 mais importantes parâmetros aí para você entender uma distribuição. E a existência dos momentos é que vai gerar esses parâmetros, vai mostrar que a existência de momentos vai gerar uma distribuição, né, com cauda mais leve também. Ou seja, a falta de momentos para uma quantidade finita, ou seja, a existência de momentos para uma quantidade finita apenas, né, pode afetar o padrão de cauda da distribuição. Né? Tá certo? Bem, também falamos aqui da função de perda residual média. E falamos aqui do comportamento nas caudas. Né? Então, deixa eu perguntar aqui a vocês se vocês têm alguma coisa para falar, porque eu dei uma acelerada aqui por causa do tempo, mas acho que deu para passar a ideia desses conteúdos que foram postados. Vai ficar faltando aqui, eu vou ficar devendo a vocês essa parte aqui dessa seção 4.2, mas eu posso resumir a vocês qual é o final dessa conversa aqui, qual é o contexto aqui. A ideia é relacionar a função a função de perda média residual com peso na cauda, tá certo? Eu vou comentar sobre isso aqui no próximo encontro síncrono, sem problemas. Então, deixa eu abrir espaço aqui para perguntas. Então, perguntas, pessoal. Vou parar aqui a gravação para a gravação não ficar tão longa. Eu vou dar um stop aqui.